Há uma séria ordenança em Efésios capítulo 4, versículo 30, dizendo o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E o contexto indica algumas coisas que entristecem ao Espírito, como amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia, ressentimentos, pessoas que guardam mágoas, pessoas que sentem duas vezes a mesma coisa eternamente, pessoas que não superam essas coisas terríveis que nos dilaceram por dentro. Isso entristece o Espírito de Deus. Entristecer, irmãs, significa magoar e afligir o Espírito. Nesses momentos, conforme diz Romanos 8, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, Ele nos dá graça para superarmos as dificuldades. Mas se nós insistirmos, chega um momento que Ele para de trabalhar conosco. Ele não vai trabalhar eternamente conosco se a gente está rejeitando. Em Gênesis capítulo 6 diz: o meu espírito, diz Deus, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu creio que chega um momento que o espírito vai embora. Eu não posso determinar esse momento, mas há esse momento. Tudo isso ocorre porque, segundo Tiago 4,5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ele é um habitante que deseja possuir as chaves das nossas vidas. Ele deseja administrar os visitantes que podem entrar em nossas vidas e aqueles que não podem entrar em nossas vidas. Ou você permite ser controlado pelo Espírito, ou melhor, ser conduzido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, pastoreado pelo Espírito, ou você abre mão disso e permite que outras coisas te orientem, te guiem, mas coisas, ideias, sentimentos, pensamentos que entristecem o Espírito de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem ciúmes dos seus filhos e filhas, porque nós somos moradas do Espírito de Deus. O Espírito precisa residir em nossas vidas como salvos e salvas. Pedro diz que somos propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2,9. Somos propriedades exclusivas de Deus. Se outros habitantes estejam em nossas vidas, são invasores que entram por nossas decisões, por nossas opções. Mas Ele, o Espírito, espera ser habitante permanente e exclusivo de nossas vidas. Você não pode sublocar partes da sua vida. Não, Ele é preferencialmente o habitante e ninguém mais. E Ele fica indignado em nos ver divididos com outros interesses.
Dividir a habitação com outros habitantes provoca a ira de Deus. Deus, no Antigo Testamento, Deus sempre se irou ou ficou irado quando o seu povo fez opções por outros deuses, por outras coisas. Até porque diz a Bíblia em Mateus 6,24, não podemos servir a dois senhores. Por isso também Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com vinho que leva à contenda, mas deixem-se encher do Espírito. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, meu desejo é que todos vocês se deixem encher do Espírito de Deus. Vocês peçam a Deus aqui para frente, diariamente, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, Senhor. Enche-me da tua graça, Senhor. Olha, irmãos e irmãs, um texto aqui do reverendo John Wesley, do dia 1º de janeiro de 1739, diz o seguinte, por volta das 3 da manhã, enquanto eu continuava em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos gritaram de tanta alegria e muitos caíram no chão. Então logo nos recuperamos um pouco de tal perplexidade na presença de Sua Majestade e irrompemos em uma só voz. Nós oramos a Ti, ó Deus, reconhecemos que Tu és o Senhor. Experiência antiga, mas o mesmo Espírito continua trabalhando ainda hoje. A outra experiência do reverendo João Wesley, em 5/8/1759, está lá no seu diário, entre 8 e 9 horas, alcancei Everton, bastante fraco e cansado. Durante as orações, como também durante o sermão e a ministração do sacramento, algumas poucas pessoas gritaram alto, mas não por tristeza ou medo, mas por amor e alegria. O mesmo observei em diversas partes no culto da tarde. À noite, preguei na igreja do Senhor Hicks. 2 ou 3 pessoas caíram ao chão e estavam extremamente agitadas, mas ninguém gritou dessa vez. O mesmo Espírito quer encher as nossas vidas, aleluia. Pedro disse que essa bênção do enchimento do Espírito é para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência e para todos os que forem chamados por Deus. Essa promessa é para você. Deus quer você cheia do Espírito. Deus quer você cheio do Espírito. E como é que temos que fazer? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele pretende ocupar todos os espaços das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor, o único Senhor da sua vida. A presença dele nos confere sabedoria, discernimento, visões e revelações nesse mundo de mentiras, nesse mundo de enganos, nesse mundo
de muitas vozes, de muitos convites, Ele nos concede discernimento entre as coisas, revelações, visões, sabedoria. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha de alguém que procura andar cheio do Espírito de Deus, para perceber e para discernir entre a luz e as trevas. Por esse motivo, uma voz mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Paulo falando a Timóteo. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que há em ti. Você pode dizer, pastor, eu já tenho essa experiência pentecostal. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Mas o fogo continua aceso? Há um fogaréu na sua vida? Ou o fogo está se extinguindo? Se esse é o seu caso, a palavra é para ti. Reavives o dom que há em ti. Reavivar é avivar muito. É tornar bem lembrado. Avivar é estimular. É isso que diz a palavra de Deus. Wesley, cheio do Espírito, não pôde ficar entre as paredes dos templos anglicanos e expulso de lá. Ele disse, o mundo é a minha paróquia. De certa forma, nós experimentamos isso nesses momentos de confinamento, não é verdade? Deus nos tirou dentre as quatro paredes. E o nosso município virou a nossa paróquia. A nossa casa se transformou em paróquia. Ele disse, o mundo é a minha paróquia. Saiu do cercadinho para pregar nas praças públicas e nas minas de carvão. O nosso município deveria ser a nossa paróquia. Mas isso só acontecerá com homens e mulheres transbordando do Espírito Santo. E quero terminar com Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro para a casa de Cornélio, um gentio, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, o batismo, para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é solicitada para que permaneça mais algum tempo com as pessoas que estão se enchendo do Espírito de Deus. Essa promessa é para você. Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. Hoje pode ser uma data histórica para a sua vida. Uma decisão de santificação, de oração, de busca do enchimento com o Espírito Santo de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde.
agora e para sempre. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos e louvamos, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Enche-nos do Espírito Divino, do fogo celestial, que ilumina, que elimina, que destrói o mal e multiplica o bem. Esperamos ficar transbordantes de alegria, aquecidos, iluminados, protegidos, guiados e mobilizados pelo teu poder. Pedimos-te, Espírito da verdade, que nos conduzas com sabedoria, discernimento, santificação, testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Vem, Espírito eterno, habitar plenamente em nosso ser, transformando-nos à imagem e semelhança de Cristo, sendo luz em meio à escuridão desse mundo. Precisamos do teu revestimento, Santo Espírito. Precisamos da tua comunhão, intercessão, direção e poder. Renunciamos os nossos direitos, renunciamos nossos conceitos, preconceitos, religiosidade e controles para recebermos-te plenamente em nossas vidas. Ó, vem, Espírito da graça, para nos renovar, para nos avivar e nos despertar, para nos consolar, para que possamos evangelizar e curar os aflitos. Esperamos-te, Espírito Divino, confiantemente. Vem controlar as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, com todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.